Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Meu nome é Eduardo Tai, bem-vindos a mais um vídeo no canal. E senhores, como faz um tempo que nós nos vemos, né? Teve bastante coisa que aconteceu por volta dessas semanas, né? Aconteceu ontem, se no caso desse vídeo estar saindo no dia 26, aconteceu ontem o julgamento do Bolsonaro, né? E, pessoal, a situação que nós estamos é crítica, pois nós temos uma pessoa, tá certo, sendo julgada pelo STF por algo que obviamente não faz nenhum sentido, não teve o devido processo legal respeitado, teve a Constituição jogada no lixo, se é para que a Constituição sirva para alguma coisa, mas ela tá lá e, portanto, ela foi jogada no lixo e realmente é algo assustador, é o que a gente vive. Ou seja, a pessoa em questão é o Jair Messias Bolsonaro, que no dia do 8 de janeiro não estava nem no Brasil. E ademais, não teve base articulativa, não teve articulação para um golpe. Sinceramente, eu gostaria que houvesse. Eu gostaria que tivesse tido, de fato, uma articulação para o golpe e que o golpe fosse feito efetivamente. Por quê? Nós fecharíamos o Congresso, nós fecharíamos o Senado, fecharíamos o STF, acabou. Nossos problemas estariam resolvidíssimos. Eu gostaria que tivesse tido mesmo, cara. Mas infelizmente não houve, cara, por parte do capitão, né? E essa, inclusive, é uma das críticas que eu tenho para fazer para ele, né? Pra essa pessoa, o capitão, né? Pro Bolsonaro. Uma das minhas críticas ao seu governo foi, de fato, não ter dado golpe. E é interessante também que são acusadas falas de 2021, ao que parece, no contexto do 8 de janeiro de 2023. Então, meio que assim, fica meio desnexado uma coisa com a outra, certo? E esse é o modus operandi dessas pessoas, tá certo? Eles estão fazendo com o Bolsonaro a mesma coisa que fizeram com o Monark, Alan dos Panos e tantos outros que tiveram que fugir para os Estados Unidos, pedir asilo político nos Estados Unidos por conta da perseguição que estavam sofrendo pelos ministros do Supremo. Em especial uma pessoa, Alexandre de Moraes, cabeça de pica. Ou aquele ovão assim, gigante. Por causa uma pessoa manda no Brasil. E se essa pessoa que manda no Brasil é Alexandre de Moraes. Ou seja, ele é a vítima, ele é o réu, ele é tudo, ele é o que julga, ele é a vítima, ele é a porra toda. Entendeu? Ele tem um complexo de Deus tão forte. Uma coisa que eu fico me perguntando é como essas pessoas devem dormir à noite, sabe? Se elas de fato estão pensando que estão fazendo algum bem para a nação ou de fato elas sabem que estão fazendo por mal e são pessoas mal de fato. Enfim, o que temos... O Eduardo Bolsonaro teve que pedir asilo político nos Estados Unidos, sim, tá? Então é o nosso mais novo esse lado político aí nessa questão aí, tá ok? E é o modus operandi desse pessoal. Eles vão perseguindo a oposição, eles vão nutrindo a oposição de chegar ao poder de novo, de vencer as eleições de novo. Então, veja bem, nós temos a seguinte situação, tá certo? Um STF perseguindo seus inimigos políticos, minando as chances de um candidato de direita voltar à presidência, tá certo? Voltar um presidente de direita. E, ademais, isso é totalmente antidemocrático, tá certo? Vocês não gostam de usar bastante essa palavra antidemocrático. Na verdade, quem estão sendo antidemocráticos são vocês. Vocês que estão perseguindo, não nós. Vocês que estão censurando, não nós. Sim, consegue entender o paralelo? Que são eles
Eles nos acusam de uma coisa que eles são. Entende? Eles estão nos acusando de censuradores, eles são os censuradores. Eles estão nos acusando de golpistas, eles são os golpistas. Eles estão nos acusando de sermos antidemocráticos, eles que são os antidemocráticos por via de fato. Tá certo? E, senhores, eu tenho que admitir que se eu estivesse na mesma posição dessa pessoa, de Alexandre de Moraes, eu faria tudo que ele está fazendo agora. Por quê? Seguro. Nós temos que pensar pelo seguinte lado. Algumas pessoas julgam assim, é muita polaridade, você pensa ou é 8 ou 80, ou você trata como se fosse uma guerra do bem contra o mal. Senhores, a ideologia que matou mais de 100 milhões de pessoas não foi a ideologia que, por exemplo, a Dona Maria prega, entendeu? A Dona Maria tem em mente. Não foi... Ei, maldição do WhatsApp aqui, cara, foi mal. Não foi de fato essa ideologia que matou centenas de milhões de pessoas, tá certo? Não foi. Então, sim, historicamente sempre houve, uma luta do bem contra o mal. Historicamente sempre houve. Até mesmo com Jesus, cara. Você vai me falar que Jesus não era o bem contra o mal, cara. Hein, tu vai me ter pachorra de fazer isso. Tu vai me falar que nos Estados Unidos os aliados não eram bem contra os nazistas, não eram o bem contra o mal. Você vai me falar isso? Você vai me falar que a reconquista, a invasão dos mouros na Europa, não era o bem contra o mal? Pô, cara, me desculpa, né? Então, assim, sempre houve essa guerra de bem contra o mal. Tendo em vista que essa porra de ideologia tirada da bosta do cu do Marx matou mais de 100 milhões de pessoas ao redor do mundo, eles são o mal, portanto. E nós somos os bons. Nós somos os bonzinhos, eles são os malzinhos. Eu vou deixar os malzinhos, as pessoas más, se proliferarem pela minha terra? Não vou. Acontece que o mal está prejudicando o bem na situação do Alexandre de Moraes. Ele é o mal e está atacando os bons. Entende esse paralelo? Que seria justificado o bem agir contra o mal e não seria justificado o contrário? O mal agir contra o bem? É essa situação que nós estamos. Então, certo foi Augusto Pinochet no Chile. O que ele fez de perseguir aquela comunada e aqueles narcotraficantes todos. Tá certo? Certo foi ele, cara. Perdão. Certo foi ele. Certo é o Nayib Bukele prender todos os criminosos vagabundos sem exceção de nenhum. E eu gostaria que fosse mais só do que prender. Eu gostaria que fosse outra coisa. Entende? Se é que você me entende. Eu gostaria que o destino dessas pessoas lá não fosse a prisão. Eu gostaria que o destino de muitas pessoas aqui, no nosso país, no nosso Brasil, também não fosse a prisão. Gostaria que fosse pro além, sabe? E não ir pro além de um instante pro outro, ir pro além bem devagar. Tá certo? Então nós temos, em suma aqui, né? Uma pessoa sendo perseguida, uma pessoa de bem, que é o Bolsonaro, sendo perseguida pelo mal, como sempre foi na história da humanidade, os maus perseguindo as pessoas do bem, as pessoas más perseguindo as pessoas do bem. E geralmente, não sempre, essas pessoas do mal estão do outro lado da moeda, eles estão na esquerda. Então, como você não quer me falar que não é 8 ou 80? Ora, pois, é 8 ou 80. É 8 ou 80.
Tá certo? Eles são a representatividade do mal, do cramulhão, cara. Nós somos a representação do bem, de Jesus, porra. Não fica claro isso aqui não, cara? Então, sim, se eu tivesse no lugar do cabeça de piroca, eu faria o mesmo para extinguir o mal por via de facto, tendo como bem e mal definidos, tá certo? Bem e mal definidos, tá certo? E, senhores, então o julgamento do Bolsonaro não passa nada mais, nada menos do que uma perseguição política típica de ditaduras comunistas, tá certo? E eu desejo toda a sorte aí o nosso capitão, tá ok? Não tô com essa questão aí. Quem não deve não teme, né? Eu acho que seria essa frase certa para se aplicar aqui nesse quadro. E a situação no nosso país é crítica, né? Então temos aí também a nova medida do Lula, né? O juro tá alto. Eu juro, né? O juro tá alto, pede um empréstimo aí do Lula. No Caixa Tem. Beleza, cara. Aí você vai dar um empréstimo, juros lá no alto, enfim. É uma decepção atrás do outro esse país, eu confesso pros senhores. E eu volto a dizer aqui que a solução para esse país é nada mais, nada menos do que uma pessoa, ao mínimo, equiparável com Augusto Pinochet. Não tem como, cara. A gente não vai ganhar isso sem usar a força. E eu não estou falando de força cultural, eu não estou falando de força mental, eu estou falando de força física, de forças bélicas, tá certo? A gente não vai ganhar isso enquanto nós não nos utilizarmos da força, tá certo? Muitos direitistas, né, ficam acusando a hipocrisia da esquerda. Nós não deveríamos estar expondo a hipocrisia da esquerda. Nós deveríamos estar fazendo, no mínimo, o que a esquerda nos acusa de ser. E com isso eu encerro o vídeo de hoje, tá certo? Se vocês quiserem deixar uma inscrição, um like, ou deixar uma doação aqui no Live Pixel, eu estaria agradecendo, tá? Isso vai estar me ajudando bastante aqui pro canal, certo? Deixa seu like aí se tu quiser. Se você discordou de alguma coisa, você pode comentar aqui, você pode me xingar no comentário, eu não vou excluir nada seu. Se você não gostou, não quer comentar, tu quer me mandar pra puta que pariu, faz isso, cara. Não tô nem aí, não ligo pra essas coisas. Se você é meu inscrito e discordou com algo que eu digo aqui, desinscreva-se, eu também não ligo. Eu não ligo pra números, eu não ligo pra inscritos, eu não ligo pra número de likes, eu não ligo pra número de dislikes, tá certo? Você é livre pra fazer o que você bem entender, tá certo? Então, haja como você bem entender, certo? Então é isso. Grande abraço. Tchau, tchau.